No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, temos hoje, no capítulo 8, os versículos 28 a 34. Tendo eles chegado a outra banda, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados, extremamente furiosos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho, saindo dos túmulos, vieram ao seu encontro. E eles gritavam: "Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a alguma distância deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios rogavam: "Jesus, Senhor, se nos expulsas, então, manda-nos para a manada de porcos." Então o Cristo respondeu: "Podeis ir." Tendo eles saído, passaram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo declive no mar, e os porcos todos se afogaram. Os pastores fugiram, foram à cidade, contaram todas essas coisas e o que tinha acontecido aos possessos gadarenos. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, rogando-lhe que se retirasse imediatamente daquela região. Vejam bem que esta passagem é a prova de que estamos sempre cercados de espíritos, entidades invisíveis. São as entidades que já não têm mais corpo. Muita gente que muda de repente, ninguém está sabendo o que é, deu brecha e entraram os amigos da erraticidade e ali fazem a sua baderna. É muito comum a gente ouvir dizer: "Mas para que ver o seu fulano, depois de tantos anos, um homem de bem, agora virou a cabeça. Ah, veja só, dona Ernestina, era uma senhora tão respeitável, agora mudou o ritmo de vida, só chega em casa às 3 da manhã. Não há uma observação que não mostre que há mudanças esquisitas e aparentemente inexplicáveis. E em verdade, eu vos digo que não há nada inexplicável. Na LBV não há mistérios, tudo se explica. Há certas diferençazinhas nos evangelistas. Um, por exemplo, diz que era um gadareno. Outro já diz que eram 2 gadarenos. Então é ótimo isso. Prova que os evangelhos são autênticos. Mas o que está provado nesta passagem do homem de Gádara é que ele ficou tomado por 2.000 demônios. Como é que 2.000 podem tomar conta de um só? Vocês imaginaram um homem sozinho brigando contra 2.000? Então, noutra passagem, que é de Marcos, que conta isso com muito mais pormenores, está lá para quem quiser ler, que o homem era do barulho, então o amarravam com poderosas correntes e ele rebentava as correntes. Mas como é que podia ter tanta força para arrebentar aquelas correntes?
Quem rebentava eram aqueles 2.000 que estavam em cima dele. Uma vez eu vi uma meninota de seus 16 anos. Ela era empregada na casa de um médico. E o médico morava no sobrado. Então tinha aquela escada de pedra, embaixo um porão habitável, mas que era mais depósito, e a família morava em cima. E deu a louca na escurinha. Ela virou bicho. Então começou a agredir todas as pessoas que passavam na rua. Dava cada tapa que pessoas fortes caíam no meio da rua, com a violência da tapona. Então vinham segurá-la, vieram os guardas da rádio patrulha, e ela pulava feito um macaco, mas dava cada pulo até o sobrado da casa. Coisa que ela normalmente não poderia fazer em hipótese alguma. O que é que isso prova? Que os espíritos transmitem ao obsidiado a sua força. Esse tinha a força de 2.000, por isso ninguém o podia segurar. E rebentava as correntes. Vivia no cemitério, vivia entre os túmulos. Parecia um bicho feroz. Quem é de vocês que não conhece, em certas casas, se não na própria, uns fatos parecidos? Uma irmã que de quando em quando vira bicho, o pai que de quando em quando vira bicho, o vizinho que de quando em quando vira bicho. Quem é que não conhece um caso assim? Às vezes é um patrão que vira bicho, o gerente de uma fábrica, o dono de um botequim. Daí as crises e tantas coisas que acontecem, vocês não estão sabendo de nada. Mas quem não conhece estes fenômenos chamados espíritas, mas que eu prefiro classificar de fenômenos científicos comuns, por isso São Paulo diz: quem não governa a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus. Quem não souber governar o seu espírito, não pode governar a igreja, isto é, a assembleia, muito menos uma nação. Não pode haver governo fora da verdade. Se o indivíduo não conhece a verdade, se ele não sabe nem como funciona o seu próprio corpo, quem não conhecer as realidades espirituais não pode curar ninguém. Então Jesus, que não tinha diploma de doutor, curou o gadareno e arrancou de sua moleira 2.000 espíritos maus. Da sua prova kármica, evidentemente, tudo isso tem sua explicação. Mas eram 2.000 em cima dele. O homem estava completamente louco, já não era mais a chamada obsessão, era a possessão. Não era mais um obsidiado, era um possesso. Jesus, sem ser doutor, deu apenas uma ordem e eles foram baixar os porcos. E os porcos se afogaram. Ficaram tão apavorados que foram todos se afogar no rio. Então viva ele, bebê! Viva o PBB! Viva o Brasil! Viva Jesus!